para que nós possamos dar início a essa mensagem de hoje. Senhor, muito obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nós estamos vivos, nós estamos aqui, sabemos que por muitas circunstâncias, muitas vezes nos impede de estarmos em um culto de quarta-feira, mas nós somos privilegiados porque assim nós conseguimos e assim o Senhor nos autorizou que aqui estivesse. Nosso coração está em Ti, Pai, usa poderosamente a minha vida e que essa mensagem de hoje encontre corações sedentos para que possamos viver um tempo de grande manifestação da Tua autoridade, do Teu poder através de nossas vidas, apesar de nós mesmos. Nosso coração está em Ti, para a honra e glória do Teu nome, nós pedimos que Você venha nos guardando para que tudo aconteça conforme a Tua vontade. No nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Dá um salve de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, quarta-feira, aí estou. A palavra de hoje tem um título, e o título é A Conselheira do General. Amém? Estava eu preparando essa mensagem, ou me encontrando na palavra do Senhor, e me saltou essa perspectiva de uma pessoa, de uma menina, se tornar a conselheira de um general. E eu achei interessante a ponto de vista que Deus me deu, porque geralmente esse texto é usado sobre a perspectiva do general e não da conselheira do general, que assim eu apelidei. Muitas pessoas já pregaram sobre esse assunto, eu creio que eu já devo ter pregado sobre esse texto, mas eu quero trazer uma visão especial ou individual, ou que Deus me concedeu nesta semana, e eu creio que vai gerar muitos frutos na vida daqueles que entenderem, daqueles que desejarem viver aquilo que ela viveu, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Para isso, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Eu estou na NVI. Vamos lá? Naamã, o comandante do exército da Síria, ou o general do exército da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Eu falo general porque a palavra comandante, no original, ela atribui uma mais alta patente militar daquela época. Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Então, Naamã era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pelo rei, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Ou seja, ele obteve várias vitórias, e inclusive nesta aqui, ao qual nós estaremos falando nesta noite, que foi uma vitória contra Israel. E essa vitória ela foi atribuída a ele pelo rei, pela sua bravura, obviamente, pela sua capacidade de gestão de uma guerra. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Está aí. Vou ler novamente. Naamã, comandante do exército da rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Mas a lepra era uma doença naquele período que a pessoa que tivesse essa doença, automaticamente ela seria julgada, ela seria condenada somente por essa circunstância. Ou seja, algo temporário ou algo que está acontecendo no dia de hoje estaria conduzindo a uma pessoa com essa doença a ser afastada da sua família, a ser retirada da sua casa, a ser retirada da sua atividade profissional, a ser retirada do meio daqueles que amam e ser levado para fora da cidade, para um lugar separado, onde não poderia mais ter qualquer contato com a pessoa sã e, inclusive,
tem-se notícia que eles precisavam gritar quando eles se aproximassem perto de alguém que não tivesse essa doença, para que a pessoa que não tivesse não se aproximassem deles. Ela tirava a pessoa do convívio, era cruel. Imagine você tendo uma doença hoje, um Covid parecido, né? Mas não nessa dimensão. Hoje o Covid, quando alguma da família pega o Covid, acaba sendo separado no quarto e ali permanece alguns dias, mas naquela época a lepra ela não era por alguns dias, era por toda a sua vida. Ele iria morrer daquela doença, ele estava sendo condenado à morte de uma totalmente cruel e longe de todas as possibilidades de ter uma vida normal ou a vida a qual ele tinha. No entanto, a lepra para os judeus era uma doença espiritual, não somente natural. Eles tinham essa visão de que uma pessoa naquela condição é porque ela havia, por algum motivo, transgredido a lei e Deus estava vindo com a justiça. Só que a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela não é a justiça do homem que condena o homem por aquilo que está acontecendo ou aquilo que está vivendo no dia de hoje. A justiça de Deus, ela se utiliza de toda a vida da pessoa. Ela vê tudo que a pessoa fez, Deus conhece o coração, Ele conhece a situação que a pessoa se encontra, Ele conhece as ferramentas que a pessoa tinha no momento que cometeu o problema. Então, Ele não condena uma pessoa por um fato solto, mas Ele avalia a pessoa por um todo. Isso faz com que nós possamos viver consequências terríveis, mas na manifestação da sua justiça, um outro atributo vinha sobre ele, que é a misericórdia sobre a vida das pessoas, que fazia com que Deus não os condenasse, apesar da pessoa merecer. E assim, a justiça de Deus dava um tempo para que a pessoa pudesse se restabelecer, se arrepender, pedir perdão, organizar a sua vida para seguir em frente ao mistério que Deus tem confiado a cada um de nós. No entanto, o julgamento de Naamã, devido à sua doença, era realizado pela sua condição na data a qual ele estava sendo conhecido, ou a pessoa que era conhecida que estava com a lepra, naquele dia ele era afastado de uma maneira totalmente cruel e definitiva para longe da sua família. Então era uma doença terrível, era algo extremamente doloroso, era trágico, era simplesmente a morte em vida. Para isso, amados, a palavra de Deus fala que a justiça do homem é injusta, ela não é justa, porque ela não consegue perceber nem o futuro, nem o passado, nem o coração da pessoa, e sim somente sobre um ato isolado. A palavra de Deus fala em 1 Samuel 16, no versículo 7, na parte final desse versículo, que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem julga o momento, aquilo que nós percebemos. O homem julga a lepra, mas podemos observar nas características desse homem, Naamã. Ele era um homem que já tinha subido na sua atividade profissional, já tinha feito conquistas no mundo natural, e ele também era reconhecido pelo seu rei, pelo seu senhor, como alguém que tinha obtido vitórias de uma guerra contra a nação de Israel. Obviamente ele já haveria ter obtido várias vitórias, mas aqui fala definitivamente de uma, ainda como um homem valoroso, um homem honrado, ou seja, ele era um homem distinto daquela época, era um homem que certamente era violento, era um homem cruel, porque um homem que entra na guerra naquela época, ele encontrando um inimigo, ele não ia conversar com a pessoa, ele simplesmente ia literalmente para destruir a pessoa, né? Nós sabemos como esse período era. Então, era um homem que, apesar de toda a circunstância, era um homem valoroso, honrado, um homem que o próprio rei o valorizava. Mas, ao contrário da lepra, quando fosse anunciado que ele estava naquela condição, no mesmo momento, ele perdia a sua insígnia, sei lá, quando fala que é general, a sua patente, glória a Deus, perdia a sua patente,
ele era retirado da sua família, ele era retirado do convívio, ele era afastado e ele passava a sofrer antecipadamente por uma condenação, por um julgamento totalmente desequilibrado, mas que levava a pessoa à morte em vida. No entanto, nesse processo de Naamã, dele ser encontrado com essa doença, Deus usou a vida de uma menina, que a partir de agora eu passo a chamá-la de conselheiro do general. A menina que foi usada por Deus para dar um conselho ao general, um conselho ao homem, talvez não mais poderoso, que o mais poderoso era o rei, mas um dos homens mais poderosos daquela nação, que naquela época era a mais poderosa. Então, um cabeça de autoridade e poder sobre a escala humana naquela época. E essa menina, Deus usou de maneira poderosa. Mas perceba o seguinte, a palavra de Deus fala que ela foi retirada da sua família. Ela foi retirada, ou seja, ela foi sequestrada. Os sírios foram em Israel, mataram a todos os homens ou os guerreiros, muitos fugiram, pegaram as mulheres, as meninas, as crianças, os meninos, e levaram sequestrado para trabalhar nas suas casas como escravos, para fazer de escravo sexual, escravo para trabalhos forçados e assim por diante. Uma condição terrível, uma condição de angústia. Imagine você pegar uma criança, uma menina novinha e retirar dos seus pais, ou o pai dela deve ter sido assassinado, retirar da convívio da sua mãe, retirar do convívio dos seus irmãos, da sua casa, ser levada para trabalhar de uma maneira dura na casa de alguém que não conhece, que fala uma outra língua. Então ali ela estava numa condição totalmente depreciativa, vivendo uma crueldade sem tamanho e uma sabotagem do inferno sobre a vida dessas pessoas. E ali se encontrava aquela menina, ela estava ali submetida a dores extremas, a sofrimento intermináveis, porque ela nunca mais retornaria para sua casa e estaria sendo subjugada como escrava por toda a sua vida. Escrava do general, o comandante do exército da Síria. Mas, no entanto, amados, tudo que ela viveu fez com que ela fosse levada para onde? Essa é a reflexão que eu quero fazer para você nessa noite. Tudo que ela viveu ali em Israel, todo o sofrimento, todas as dores que ela viveu em Israel, onde teve seu pai provavelmente morto, a sua mãe sendo levada para um lugar, seus irmãos para o outro, ela sendo retirada do convívio familiar, da sua casa, levada como escrava para uma casa de destaque. Tudo que ela viveu, todo o sofrimento, toda a dor que ela viveu, levou ela para o seu propósito. Nós não sabemos muitas vezes como Deus faz e como Deus se manifesta nas nossas vidas. Nós não entendemos muitas vezes o que Deus está fazendo. Nós não entendemos muitas vezes o cenário ao qual tem sido pintado na nossa história. Nós não entendemos o motivo de dores, nós não entendemos os motivos de aflições, nós não entendemos motivos de perder alguém amado de uma maneira tão trágica como nós muitos temos vivido nesse período desse hospedeiro do inferno que é o Covid. Nós não entendemos muitas coisas a gente não consegue compreender, a nossa mente não compreende, mas o que nós precisamos compreender é que nós precisamos confiar em Deus em todas as coisas. Porque quando Ele nos coloca numa circunstância que aparentemente é de muita dor, sofrimento, algo grandioso da parte de Deus está por vir. Por quê, amados? Porque você tem a salvação, você tem o acesso a um julgamento de quem será promovido ao céu. Mas aqueles que não conhecem o Senhor, eles não têm a salvação. A palavra de Deus fala que aqueles que não conhecerem o Senhor serão levados ao Hades, para o julgamento, para a condenação, para a justiça de Deus, que é uma justiça que vai fazer com que a palavra de Deus se cumpra. Então nós, no Senhor, nós estaremos passando por este mundo para um propósito, para alcançar algo que Deus confiou a mim e a você. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nos apegamos ao mundo,
que estará sendo encerrado nas nossas vidas. Poderá vir uma lepra, poderá vir uma doença, poderá vir um acidente, poderá vir algo terrível na sua história, e você vai vir como uma condenação, como uma aflição, como uma tristeza, e isso vai encerrar a tua vida nesse mundo. Você vai querer se suicidar, você vai ter vários tipos de sentimentos, sensações. Só que o interessante, o importante, que nós precisamos perceber que todas as aflições desse mundo, elas já foram vencidas por Deus quando Ele entregou o seu próprio Filho na cruz. E as dores que nós estamos vivendo, elas servem para que nós venhamos a nos movimentar, a viver o propósito dEle nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. Se você está com uma dor profunda na coluna, por exemplo, alguns ainda têm esse problema, o que você vai fazer? Você vai procurar um médico, amém? Se não fosse a dor, a tua coluna seria desfacelada, iria apodrecer, iria ter hérnias de disco aqui em cada encontro ali, estruzar, aquela coisa toda. Você iria, em pouco tempo, não conseguiria nem sair da sua cama. Mas a dor vem para mostrar que algo de ruim está acontecendo, ou algo que precisa ser feito. E a dor veio sobre essa menina, levou ela para a casa desse homem, que era o general do exército da Síria, e ela, em vez de ela pegar e levar ele à condenação, quando ela descobriu que ele estava em lepra, o que ela fez? Ela deu um conselho a ele. E essa capacidade de dar um conselho ao inimigo para que ele encontre a vida é algo grandioso da parte de Deus sobre as nossas vidas, que Deus tem confiado a cada um de nós. Você é capaz de agir assim? Você é capaz de agir abençoando aquele que te destruiu, amando aquele que te levou à condenação? Você é capaz de orar pelo seu inimigo? Nós sabemos que quando nós oramos por alguém, nós não conseguimos falar sequer mal dessa pessoa. Mas quando nós não oramos por alguém, nós somos capazes de não só orar, mas cometer atrocidades, atitudes cruéis para com essa pessoa. Talvez você não está entendendo o que você está vivendo. Talvez você não está entendendo um processo de Deus na sua vida. Talvez você não está entendendo o motivo que você tem passado por as circunstâncias que você está vivendo. Mas saiba de uma coisa: o processo da qual você está vivendo vai te levar para o teu propósito. E o teu propósito será de levar vidas a conhecer o Senhor, e você será levado à eternidade, à presença de Deus. Então, aproveite a oportunidade de um tiquinho de vida que você tem nesse mundo, porque você está sendo conduzido a um tempo glorioso da manifestação de Deus durante toda a eternidade. Amém? Israel, ela era uma menina. Na casa do general, ela passou a ser a conselheira do general. Uau! Talvez você olhe para você, se você olha para a sua vida, e você só vê aflição, você não vê possibilidade de mudança. Mas Deus quer te fazer nesta noite um conselheiro do general. Deus quer te fazer você nessa noite ter a visão daquilo que Deus tem para você, da grandeza que Ele te confiou, para você ser o protagonista de uma grande história, e não de uma pequenez que os teus olhos mesquinhos estão fazendo com que você assim trabalhe para que tudo seja destruído naquilo que Deus tem confiado a você. O general conheceu a Deus e foi curado, pois ele ouviu o conselho da menina que havia sido sequestrada. Da multidão de Israel, a conselheira do general. É aquilo que Deus é capaz de fazer com qualquer um de vocês. Deus é capaz de pegar aquele momento de aflição, aquele teu erro, aquele teu pecado, aquele teu passado trágico, e usar para glorificar o Senhor através de um acontecimento que fará de você o protagonista de uma grandiosa história que Deus tem separado para você. Então você olha para o dia de hoje: eu estou destruído. Eu já falei aqui várias vezes. Se eu, quando casei, eu tivesse a perspectiva do que Deus queria fazer da minha vida, eu tinha me separado em muito pouco tempo. Por quê? Eu casei muito novo, 20 anos. Eu não tinha perspectiva nem sequer de comprar um carro. Eu e minha esposa, nós falávamos: será que um dia nós vamos conseguir comprar um carro?
tão ferrado que nós éramos. Nós não tínhamos dinheiro para nada. Não tinha dinheiro para comprar comida. Precisava de ajuda da minha sogra, da sogra da minha esposa. As sogras são uma bênção, amados. A sogra da minha esposa foi uma bênção na nossa vida. A minha sogra foi uma bênção. Está aqui, minha sogra é uma bênção. Deus usou poderosamente nela naquela época para nos auxiliar. Os nossos sogros, de uma maneira mais acanhada, mas também nos auxiliaram, liberaram o recurso para que nós pudéssemos ser abençoados, ou simplesmente nos auxiliavam de outras maneiras. Naquela época eu não tinha essa perspectiva que eu tenho hoje. E todo o sofrimento, todas as angústias que nós vivemos naquela época nos capacitou a nos tornar aquilo que Deus queria que nós nos tornássemos, capacitados a passar por mais profundas aflições. Ou você acha que um casal de pastores no mundo que estão vivendo são pessoas normais, que vivem as guerras tudo tranquilo? Não acontece de uma vez só. Tudo acontece ao mesmo tempo. As coisas são muito, muito mais direcionadas, porque a palavra de Deus fala que fere um pastor, dispersa-se as ovelhas. Ou seja, as ovelhas são levadas no meio dos leões, das feras desse mundo caído. O general foi curado, portanto, por ouvir o conselho de uma menina sequestrada. A lepra do general não era para a morte, mas por intermédio da menina sequestrada, era para a glória de Deus. Você para pensar um pouquinho. Uma menina que havia sofrido todo tipo de crueldade é conduzida para uma casa onde havia prosperidade, onde havia geladeira cheia, tinha Yakult, tinha picanha no final de semana, tinha internet 300 mega, tinha carro para a mãe, tinha condições no McDonald's, tinha de tudo do melhor. Não faltava nada. E ela nessa condição ali estava escrava. E ele, nesse sofrimento ali, ela se deparou com uma outra realidade, com uma outra condição. E nessa circunstância, ela foi usada para glorificar o Senhor, e ela passou, através da oportunidade que Deus para ela, para marcar toda uma geração. Tu imagina, amados, um general havia contraído lepra, ele seria retirado da sua família. Ele foi conduzida para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu curou aquele homem através da manifestação de Deus na vida dele. Ele retornou curado. E toda a geração que veio depois desse homem foi completamente impactada por aquilo que Deus fez no general, no comandante do exército. O próprio rei ficou impactado. Todos ficaram impactados com essa história, com esse acontecimento. Então, a dor que você está passando talvez seja algo dolorido, difícil de passar, cruel, é algo que fere profundamente teu coração, mas Deus pode estar usando essa circunstância para glorificar a Ele e influenciar toda uma geração. Então a perspectiva que nós temos do mundo precisa ser diferente, não precisa ser só uma perspectiva dos olhos dos homens. Nossa perspectiva precisa ser a perspectiva dos olhos de Deus. Amém? Amém, igreja? Estava diante dessa verdade, Deus falou assim: ei, você não é escravo da tua dor, você é profeta do Senhor. Ei, ai, ai. Você não é escravo da tua dor, você é servo do teu propósito. Aleluia. As crises, as dificuldades, amados, representam o remover da terra. Para quê? Para que possa se gerar muitos frutos. A terra, ela precisa ser cortada, ela precisa ser remoída, ela precisa ser movida, ela precisa passar da sua condição de conforto, da sua condição de estabilidade, ela precisa entrar num período de instabilidade, num período de remoção, num período de ferimento, de dor. Para quê? Para que ela possa estar preparada para receber uma semente morta. E essa semente morta se transforma numa árvore, e essa árvore dá muitos frutos, muitas sementes saem dali, e em pouco tempo, muitas árvores frutíferas fazem parte do teu jardim.
As crises e as dificuldades representam o remover da terra, o remover do teu coração. No livro de Êxodo, no capítulo 1, depois da morte de José, os israelitas se multiplicaram, se tornaram fortes e férteis. José tinha sido a segurança daquele povo. Quando ele começou a governar, ele começou a guardar 20% de tudo aquilo que ele produzia. Aí, você quer saber quanto você precisa guardar para você ser próspero na sua vida? 20% daquilo que você ganha. José guardava 20% de tudo aquilo que produzia. A quinta parte de tudo que produzia, ele guardava. Ele fez celeiros de todas as formas. Quando o mundo todo passou fome, só ele, no governo dele, que eles tinham alimento. Então, todas as outras populações, todos os outros povos, tribos e nações ficaram submetidas ao alimento de José. Esse homem, depois de um tempo, ele veio a falecer. E veio um outro rei que assumiu o reinado, não sabia nada do José. Não sabia, não se deparou com a história desse homem que tinha passado pelo Egito e tinha feito grandes coisas. E ele não sabia da história. E ele começou a perseguir o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel ele tinha se tornado forte, eles tinham se tornado férteis, e eles estavam se multiplicando, e eles estavam com medo, eles vão se crescer, e daqui a pouco eles vão nos tirar do Egito, eles vão roubar tudo que é nosso, vão se juntar com nossos inimigos, então vamos estabelecer trabalho duro, vamos subjugar eles, vamos oprimir eles para que eles fiquem fracos, para que eles sejam destruídos. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 8, por favor, no telão. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Olha aí. 10. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, alice aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. O rei, ele oprimiu a partir de então o povo de Israel. Ele oprimiu então o povo que estava produzindo, se multiplicando, forte, fortalecido. E esse rei, ele ficou espantado. Lá no verso 12, dá uma olhadinha o que está escrito. Todavia, quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais eles se espalhavam. Ou seja, não adianta, amado, oprimir você, não adianta subjugar você, sabe por quê? Porque você é uma semente. A semente, quanto mais subjugada, quanto mais separada, quanto mais colocada no sol, quanto mais oprimida, mais ela está capacitada para germinar diante de um coração removido naquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso, você foi chamado para dar fruto, você foi chamado para germinar. Então, se está doendo, é porque Deus está removendo a terra, Deus está removendo aquilo que é necessário para que você volte a frutificar, volte a ser conhecido por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Se é para Jesus, podia ser bem lá, não podia? É no ambiente de aflição, de angústia, de dor que nós explodimos em frutificação. Tempos favoráveis, sabe o que nós fazemos? Nós deixamos o fruto apodrecer. Mas nos tempos difíceis, você produz muitos frutos. Tempos favoráveis, a cesta de frutos em cima da mesa, daqui a pouco você vai ver, tinha 10 bergamotas, ficaram 2 apenas boas, 8 ficaram estragadas. As laranjas começaram a dar cabelo e assim por diante. E nos tempos difíceis, tu come até o bago da maçã. Tu come até a casca da laranja. Tu não deixa nenhuma bergamota estragar, porque a fome é tanta que antes mesmo dela começar a ficar ruim, você já comeu. Amém? Essa é uma verdade. É ou não é? Tempos fáceis, aquele metade do pão que você comprou fica cabeludo e você estraga. O requeijão estraga na geladeira. Você toma atitudes equivocadas. Agora, no tempo difícil, querida, você come até a casca do pão, dando glória a Deus. Às vezes eu ouvi uma pessoa falar que pega as 2 cascas e joga fora. Eu assim, tempo favorável.
Vai chegar o tempo difícil, que aquela casca vai ser uma delícia. Amém, igreja? Provérbios 24:10 nos fala o seguinte. Provérbios 24:10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? O que significa isso, amados? Como se você vacila na sua dificuldade, ou seja, no dia difícil, você perde a oportunidade de transformar a sua vida. Você está desejando viver o quê? No dia de hoje, no dia de amanhã. Você está querendo ou não ser utilizado a oportunidade que Deus está te dando, ou não? Amados, é importante nós entendermos que nós precisamos nos entregar. Por quê? Porque Deus, Ele abre portas e fecha portas. Ele só vai abrir portas que nos leva a glorificar a Ele. A sabedoria vem do alto. Você está querendo se entregar, mas Deus fala, não se entrega. Você está querendo olhar para trás, mas Deus fala, não olha para trás. Você está duvidando que Deus vai abrir o mar vermelho, o mar morto, o mar azul. Você está duvidando que Deus não vai resolver o problema gigante que está diante de você. Mas Deus é um Deus que abre o mar, Ele faz você passar em seco, Ele transforma o monturo em alguém vivo. No teu vale, amados, no teu vale, há um Deus que está te sustentando. Por isso, quando você se depara no teu dia difícil, você não vai correr daquilo que Deus tem para você. Sabe o que você vai fazer? Você vai profetizar: ossos secos, voltem à vida. Você pode ter essa fé, você pode agir assim, no dia da sua dificuldade, no dia da sua aflição, no dia que você se deparar num vale de ossos secos, todos destruídos, com autoridade e poder. Ei! Ossos secos, voltem à vida. E eles começam assim, voltam a ter carne, daqui a pouco estão lá marchando. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia. A palavra tem poder. A palavra tem poder. No versículo 3, ali do 2 Reis 5, está escrito: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Repita comigo: lepra. Amados, nesse momento de dor, nesse momento de aflição, ela poderia ter anunciado que aquele que havia matado seu pai, aquele que havia separado a sua família, aquele que tinha levado ela para a pior época da sua história, ela poderia ter falado simplesmente: ei, lepra, lepra, lepra. As pessoas iam descobrir que ele estava com lepra, ele seria na mesma hora retirado da sua casa e ela estaria sendo livre do opressor, daquele que tinha raptado, sequestrado ela, matado sua família, destruído a sua nação. Mas não fez isso. Sabe por quê? A palavra de Deus fala que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Isso, amado, isso é uma atitude de quem verdadeiramente assume a grandeza de Deus na sua história. O que você tem falado por aí? O que você tem falado dos irmãos? Aqui nessa igreja não tem fofoca, né? Bom. Tem fofoca muitas vezes até pelos líderes. Quem dera pela multidão. O que você tem falado? Dos seus pais, dos seus amigos, seus maridos, esposa, seus filhos? O que tem saído da tua boca? Ossos secos, voltem à vida? Ou lepra, lepra? A verdade dura, mas que traz você de uma condição de menina sequestrada para uma situação de conselheira do general. A autoridade e o poder de Deus está nas suas atitudes, na forma que você se posiciona naquilo que Deus tem para você. Então, tudo aquilo que você falou essa semana, você vai correr atrás e vai pedir perdão para o irmão. Tudo que você falou de mim, você vai vir até mim e vai falar mal de mim, porque
eu estou sabendo de dezenas de pessoas falando mal de mim. Terrível isso. Terrível. Você tem gerado vida ou morte? Por que eu estou falando isso, amados? Porque é uma verdade. Se falam mal de mim ou não, eu não estou preocupado com aquilo que vocês pensam da minha pessoa. Eu estou preocupado com aquilo que Deus pensa sobre a minha pessoa. Amém? E quando eu estou alinhado com o Senhor, automaticamente a minha vontade é de se transformar, me tornar cada dia melhor. E assim somos eu e você. Nós sim precisamos agir, eu e você, alinhados à vontade do Senhor, para Ele nos capacitar a viver aquilo que Deus quer que a gente viva, a romper muros, transformando em pontes, a fazer a vontade dEle. Faz com que você feche sua boca para a morte e leve ela para gerar vida. Muitos ficam bravos quando eu e minha esposa confrontamos ou corrigimos alguém. A palavra de Deus fala, amados, está lá em Hebreus 10, 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, prefira cair na mão do teu pastor e da tua pastora. Porque quando você cai na mão do Senhor, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém? Deus te dá a oportunidade de você encerrar o tempo de profetizar morte e passar a viver uma transformação tão profunda que, independente das circunstâncias que você está vivendo, você passa a ser o conselheiro de um homem com autoridade e transforme toda uma geração, influencie toda uma geração por aquilo que você fez, por aquilo que você faz, por aquilo que você é, depois que Deus te tocou e você viveu a transformação profunda que Deus te dá. A palavra declarada, amados, pode matar. Amém? Lepra! Mata o homem. Mas o silêncio dá uma nova oportunidade. Que você prefira o silêncio do que palavras de morte. Que você consiga controlar sua língua, que é aquilo que nos mata, que nos destrói, que faz com que a gente encerre a produção de frutos. Frutos de bênção, frutos de prosperidade, frutos de capacitação, de viver a grandeza que Deus tem confiado a cada um de nós. Amém? O Deus que cura, Ele está aqui nesse lugar. Nós precisamos compreender que a palavra que sai da nossa boca precisa profetizar. Ossos secos, voltem à vida. Levantem dessa sua morte. O poder da palavra de entre morte e vida está na sua boca. Não murmure, não fale mal dos amigos, profetize vida. Seja um conselheiro usado pelo Senhor. Essa menina, amados, diante dessa profunda dor, ainda permaneceu crendo em quem? No Deus que cura. O Deus de cura, Ele está aqui, Ele está disponível a você. Você talvez não está vivendo o melhor da sua vida, porque em vez de você profetizar a vida, você está murmurando, você está olhando para o lado, você está perdendo tempo com aquilo que não te acrescenta, e você está deixando de andar nesse rio de água viva, com águas fortes, águas que são incapazes de fazer você permanecer em pé. Por isso, mergulhe, deixa que o Espírito Santo de Deus te auxilie, deixa que o Espírito Santo de Deus te constranja e se torne o homem e a mulher que Deus propôs para você desde o ventre da sua mãe. A tua lepra pode ser curada nesta noite. A lepra daquela pessoa que você está profetizando morte, a partir de hoje, quando você profetizar a vida, pode ser curada. Então, não condene a pessoa na situação que ela está vivendo. Profetize vida, profetize a possibilidade de sair daquela condição, profetize restauração, profetize transformação. E quando assim você fizer, você vai dar uma nova oportunidade a essa pessoa. Deixe Deus te usar profundamente. Deus vai capacitar você a influenciar toda uma geração. Mas para isso você precisa se posicionar adequadamente, como quem sofre o dano se for necessário, mas permanece fiel à palavra de Deus até o fim. Amém? Amém, amados? Fala para o teu vizinho que está ao teu lado, bate no... Ou então olha para ele com um olhar de profeta, assim, de quem está sangue nos olhos. Olha para ele, fala para ele: eu não sou escravo da minha dor. Eu sou um profeta do Senhor.
E eu profetizo vida sobre você. Amém? Pode ofertar suas palmas ao Senhor. Para encerrar, eu quero fazer uma pergunta para você. Se Deus colocar um Naamã na sua vida hoje, o que você faz? Você grita a lepra? Ou você aconselha ele a buscar o Senhor? Lembrando que Naamã matou o pai, talvez possa ter matado a mãe, ou levado a mãe para ser escravo sexual. Nenhum da família passou a situação boa. Muitas pessoas morreram, queimaram as casas, destruíram tudo. Esse era Naamã. Essa pessoa na sua vida, você vai utilizar a vingança do braço forte, a falta de sabedoria que o inferno requer de você, ou você vai se utilizar da autoridade, do poder de Deus, da sabedoria que só o Senhor é capaz de te dar, para agir da maneira adequada e surpreender o mundo todo. Há um propósito na dor. Há um propósito. Por isso, quando você encontrar o opressor da sua vida, ou você encontrar um sentimento opressor na sua vida, profetize vida. Profetize ossos secos, voltem para a vida. E os ossos retornarão à vida plena. O general amado não ouviu o conselho do rei. O general ele não ouviu o conselho de um capitão. O general não ouviu o conselho de um outro coronel especialista em doença. Nenhum outro general que podia ter capacidade de autoridade em uma outra área. Não ouviu o conselho de um soldado, não ouviu o conselho de um médico. Ele ouviu o conselho de quem? De uma menina que se transformou na conselheira do general. Amado, isso é forte, hein? É forte. Você parar para meditar nisso e buscar na palavra a resposta para isso, você vai mergulhar profundamente em verdades que Deus nunca te revelou. Entre nesse start e mergulhe na Escritura através desse contexto. Vou atrás, vou ver. Onde é que tem na Escritura isso? O que Deus fala sobre isso? Como eu posso fazer isso? Como assim? Uma menina se transformar, uma menina sequestrada, sofrendo dores terríveis, se capacitar, se tornar uma conselheira de um dos homens mais fortes e poderosos da época. Deus quer fazer isso com você. Você precisa entender isso. O general respeitado, honroso, poderoso e capacitado de intelecto. A cabeça dele era muito boa, mas a alma dele estava doente. Mas adiante da alma dele havia uma menina que conhecia o Deus que cura. Você conhece o Deus que cura. Você precisa profetizar a vida. Você precisa direcionar aquele que está ferindo, aquele que está machucando, aquele que está doendo, aquele que está fazendo você sofrer, aquele que está te perseguindo. Você precisa enviar essa pessoa para conhecer o Deus que cura. Você não pode profetizar morte. Por isso, se há alguma palavra da sua boca que saiu e tem profetizado morte, se arrependa profundamente nesta noite, peça perdão para Deus, vá até essa pessoa, peça perdão, seja um influenciador de uma geração caída e destruída. Você irá se surpreender essa pessoa, a sociedade que está vivendo, e você vai, sabe por quê? Que você, sob a visão de Deus, você será um improvável. Alguém que ninguém imaginava que poderia agir dessa maneira. Alguém que ninguém imaginava que poderia se transformar numa pessoa influente, numa sociedade destruída. Aquele usuário de droga, aquele vagabundo, aquele errado, aquele que só comete vacilo, aquele ali ser influenciador de uma geração. Como assim? Sim. Aquele que fez um monte de erro, um monte de cagada. Vacilou pra caramba, aquele que tem um histórico no passado de cometer todo tipo de atrocidade, de profetizar a morte para todos, de ter agido de maneira vingativa, aquele que roubou, que assaltou, que matou, aquele ser influenciador de uma geração. Sim,
Deus se capacita a sair de uma condição de menina sequestrada, de um menino mimado, de um menino que não consegue perceber o que Deus quer fazer na tua vida, para que você seja transformado num influenciador de toda uma geração. Por isso, assuma a responsabilidade de se tornar aquilo que Deus verdadeiramente quer que você se torne. Você é um improvável. Você precisa germinar, iniciar o processo de produção de frutos. Foi enterrado, foi colocado no escuro, foi apertado, foi colocado na terra, removido a terra, colocado terra sobre você. Todo mundo achou, está morto. Daqui a pouco começa a germinar, e daqui a pouco começa a vir a folhinha, e a folhinha vira uma árvore, e a árvore fica cheia de frutos, e a galera começa a se alimentar desse fruto. E quando vão perguntar, quem é aquele? Aquele é o produtor de frutos, é um homem abençoado, é uma mulher cheia de vida, é uma mulher que conduz muitos a um quê? A estabelecer a vontade soberana de Deus na sua vida e na vida daqueles que estão te ouvindo. Porque as tuas atitudes, a palavra que sai da tua boca, gerará em você alguém que as pessoas vão te ouvir, alguém que as pessoas vão permitir com que você fale. E ao você falar, você não vai ser mais alguém ridicularizado ou alguém que não possa ter mais voz. A tua voz irá romper com cadeias. A tua voz vai abrir cadeias. A tua voz vai fazer com que o soberano e sobrenatural poder de Deus se manifeste através da sua vida. O que você tem que fazer então é guardar o teu coração, assim como aquela menina guardou. A guerra foi na mente, mas ela guardou o coração. Na mente ela estava indignada, na mente ela queria destruir tudo, mas o coração dela estava sedento em manifestar o poder de Deus. Você pode influenciar um general, saiba disso. Você pode influenciar alguém poderoso. Existe a história do Billy Graham, que eu já contei aqui algumas vezes, eu creio que todos conhecem. Aquele homem que foi usado para conceder a manifestação de Deus, ou o encontro de milhões de pessoas com o Senhor, ele foi influenciado por um homem que era responsável pela jardinagem da sua casa. Um jardineiro influenciou Billy Graham, que influenciou multidões a conhecer o Senhor. Você pode ser alguém assim, talvez na perspectiva não de Billy Graham, mas se você conseguir influenciar uma pessoa, você já vai para o céu cheio de pérolas preciosas na sua coroa de vida. Provérbios 4:23 fala o seguinte: acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então não seja derrotado, não seja conduzido à morte por causa do teu coração traidor, por causa do teu coração que se prostitui com as coisas desse mundo, por causa do coração que olha para as coisas do homem e brilha, que os teus olhos possam brilhar diante daquilo que Deus tem para te oferecer. A capacidade de você passar por esse mundo sendo usado poderosamente por Ele, mesmo diante de profundo sofrimento e dor. Amém? A guerra na mente da menina devia ser cruel. O pai provavelmente morto, irmãos e mãe longe de cada um foi para um lugar, e a vida nunca mais seria a mesma. Mas ela guardou o coração e se tornou influenciadora de toda uma geração. Amém? Que Deus possa nos usar poderosamente para essa geração destruída, em guerra, completamente vivendo a sua própria vontade, fazendo o seu próprio querer, fazendo as suas ações, tomando as suas próprias ações, profetizando morte, fazendo vingança, gerando destruição, gerando a capacidade, dando capacidade para o inferno te matar, te roubar e te destruir. E Deus quer nessa noite então encerrar com essa possibilidade que você está dando para o inferno de destruir a tua vida. E como que ele faz isso? É só colocar na sua boca que você venha profetizar morte, que você venha falar das pessoas, que você venha condenar as pessoas, que você seja aquele que vai se levantar e dizer: lepra, lepra, e condenar uma pessoa que Deus
tem um propósito gigante por o simples fato de você ser um julgador ou alguém que está condenando sem autoridade para isso. Amém? Glória a Deus por isso. Que o Senhor seja glorificado e honrado pelas nossas vidas. Amém? Feche os olhos, baixa a cabeça, amados. Você pode influenciar até um general, se você assim desejar. Mas para isso, a atuação de você neste mundo precisa ser de quem confia verdadeiramente, descansa naquele que tem o poder de te direcionar e te conduzir para tomar as decisões acertadas. Deus está se movendo na sua vida. Deus vai se mover na tua história. Se você não está passando por tempo difícil, um dia você vai passar. Porque há propósito na dor, há propósito no dia mau. E isso te leva para o teu propósito. O dia mau vai fazer com que você se remova, vai fazer com que você germine para frutificar da forma que Deus deseja que você frutifique. Talvez você entrou aqui pela primeira vez e você nunca viveu aquilo que Deus quer que você viva. Você nunca deu start para permitir remover a terra, remover o teu coração, para que Deus possa colocar uma semente e ali fazer você frutificar em abundância. Talvez você está aqui nessa noite pela primeira vez e nunca fez uma oração reconhecendo a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Aquilo que dá início ao processo de salvação da sua história, da sua vida. Se você está aqui, você quer fazer parte de um grupo que está sendo capacitado a se tornar conselheiros de um general, levanta a sua mão onde você está. Você precisa se pronunciar publicamente, porque as Escrituras assim determinam. Se você assim deseja, levanta a sua mão onde você está. Você precisa tomar a atitude de quem verdadeiramente quer viver a profunda transformação que Deus tem para a tua história. Por isso, faça uma oração comigo a partir de agora. Senhor Jesus, nesta noite, eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. E me permita a tomar atitudes, a guerrear de maneira ampla e completamente comprometida com a tua vontade soberana sobre a minha vida. Pois nessa noite eu te reconheço como meu único suficiente Senhor e Salvador. E na tua presença eu irei guerrear, eu irei profetizar vida, e eu irei me tornar aquilo que o Senhor quer que eu me torne. Por isso o meu coração é teu. O meu coração está em ti. E a minha vontade está nas tuas mãos. E eu desejo ouvir a tua voz e te obedecer, independente das circunstâncias. Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esta noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Que nós possamos viver aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a viver. E nós, como igreja, possamos estabelecer um tempo de profetizar, onde nós iremos profetizar vida, onde nós iremos fazer mais do que aquilo que fomos chamados para fazer, onde nós iremos dar a segunda milha, mesmo sendo cobrado somente a uma milha para ser caminhada. Nós queremos avançar, nós queremos ser reconhecidos por Ti, nós queremos ser encontrados em Ti. Por isso, nos capacite como igreja, como homens, mulheres, para levar os Teus filhos que já chegam até a Tua presença, a ter um conhecimento profundo de quem Tu és e ter encontros profundos de maneira que possam viver uma transformação através do poder manifesto do Senhor nas nossas vidas. Que essa noite seja uma noite marcante na vida de Teus filhos e possamos viver um tempo onde saímos da multidão e passamos a aconselhar aqueles poderosos que estão oprimindo toda uma geração. E dessa maneira nos transformarmos influenciadores de toda uma geração.
Nós cremos na Tua palavra, nós cremos na possibilidade que há em Ti de nos transformar para a realização de grandes coisas. Por isso nos leva a um tempo de autoridade e poder que só o Senhor é capaz de nos conceder. Para a honra e glória do Teu nome, é assim que andamos, é assim que desejamos e é assim que cremos no nome de Jesus. Amém.